sobre esta palavra que nós vamos falar hoje. Diante de tantas coisas, ou de tantas situações, e quando a gente presta atenção, talvez a gente não tenha muito tempo, ou muito jeito, porque a gente está envolvido com tantas coisas, a gente está preocupado com tantas coisas, que a gente se esquece de toda a palavra do Senhor. E muitas pessoas, elas não têm conhecimento de nada. E nós também, nós crentes, cristãos também, não temos muito aprofundamento da palavra do Senhor. E hoje, desde um pouco antes, pela manhã, quando eu saí para caminhar, eu caminho numa praça, e eu tenho percebido que nesta semana, e desde a semana passada, eu tenho percebido 4 pessoas que ficam, 3 homens e uma mulher. E quando eu vou caminhar, pela manhã, já entre 8 horas, 8h30, eles estão sentados lá. E quando eu dou a primeira volta, eles estão lá. Quando eu dou a segunda, tem um rapaz que sai, um homem que sai, e daqui a pouco ele volta com uma garrafinha de pinga. 8h30 da manhã, e os 3 ficam ali tomando pinga pela manhã. E todas as vezes que eu passo, ou pelo menos na primeira, segunda volta, eles falam bom dia, eu falo bom dia, e eles continuam lá conversando, dando risada, tal, e às vezes eu nem percebo a hora que eles saem. E eu fiquei pensando, né? Quem será? Ou por que será que eles estão nesse momento vivendo desta forma? Mas eu percebi que tem um deles que eu já conheço, porque eu já encontrei com ele na rua, com outro, já tive oportunidade de falar de Jesus para ele. Então, essas pessoas, elas entendem, ou elas já ouviram falar de Jesus, mas elas não têm mais interesse. Talvez o que eles estão vivendo seja muito mais interessante, porque eles acreditam que eles não têm mais jeito, talvez, ou acreditam que não vai acontecer nada. E aí eu estava lendo hoje Mateus 24, novamente, e teve uma situação lá que me chamou a atenção e eu quero compartilhar com vocês. Eu dei um título aqui. A punição no inferno não é eterna, segundo o que eu entendi aqui. Então eu queria fazer uma falar algumas coisas para a gente entrar. E eu escrevi algumas coisas aqui. Por exemplo, nós, a igreja, precisamos derrotar Satanás e seus demônios a cada dia aqui na Terra. Isso fica claro para mim, para nós, né? E todo dia nós temos que derrotar, porque todo dia ele tem uma investida contra nós. Nós sabemos que não tem dificuldade no céu para onde nós queremos ir e vamos. Satanás não tem autoridade no céu. A Bíblia diz que o céu são os céus do Senhor e a terra ele deu aos filhos dos homens. Então, a terra pertence ao homem, à humanidade. Adão tropeçou, como nós já falamos, e entregou o governo da terra a Satanás. Por isso, Satanás domina sobre toda a terra. Conversando hoje de manhã, até comentei isso, comentamos, né, eu e o John, sobre o domínio que Satanás tem sobre toda a terra. Nós estamos vendo muitas dificuldades aqui no Brasil. Para a gente mudar coisas que são básicas, nós temos uma dificuldade muito grande. Deus trabalha, está trabalhando e sempre trabalhou em parceria com os homens aqui na Terra. Nós oramos e batalhamos
E se nós formos ousados, Deus faz aquilo que nós colocamos e que nós se esforçamos diante dele. Porque não há nada impossível para Deus. Jesus recebeu do Pai e disse que foi dado a ele todo o poder nos céus e na terra. Quando ele mandou os seus discípulos irem batizar, evangelizar, ensinando, ele transferiu o poder que o Pai deu para ele para a terra, ou seja, ele transferiu todo esse poder para a igreja, que é o seu corpo. Por isso, nós temos que fazer uma parceria. Por isso que a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, é poder. A oração de um justo é poder. A nossa batalha espiritual é que muitas vezes nós vivemos todos os dias, através da oração, ela pode mudar a nossa sorte e o rumo da nossa casa. Por mais que a gente olhe e ache que são coisas difíceis, impossíveis, mas através da oração a gente pode mudar o rumo da nossa casa e da nossa vida. Nós precisamos tomar uma posição contra o reino das trevas, entendendo que quando Jesus trouxe e deu para os homens, para os seus discípulos, a autoridade para eles irem. E essa autoridade está comigo, está conosco, está com a igreja. Nós podemos batalhar, nós podemos lutar todos os dias contra o inferno e nós somos vencedores. É que muitas vezes nós até desanimamos ou a gente olha uma situação, ela tem uma proporção tão grande que nós muitas vezes não acreditamos. Mas o Senhor, pela palavra, ele diz que ele trabalha em concordância, ele trabalha em paralelo conosco. Quando nós oramos o nome dele e quando nós cremos na oração, nós vencemos. E essa palavra é tão forte que ela diz que nós podemos mudar os nossos dias, mudar a nossa sorte e o rumo da nossa casa. Mudar o rumo da nossa casa, ela engloba muita coisa. Ela engloba família, saúde, filhos, tudo pelo poder da oração e tomar uma posição contra o reino das trevas. Porque o reino das trevas é sabido por nós todos que em todo tempo ele quer vir contra a nossa casa, ele quer destruir a nossa família, ele quer destruir a nossa vida. E eu sei que a batalha espiritual faz, eu sei, particularmente, eu sei o que a batalha espiritual faz. Eu conheço o resultado de coisas tremendas que Deus muda situações. Eu vi e eu vivi coisas tremendas, que Deus mudou muitas situações da nossa vida, na minha vida. As adversidades, Deus venceu todas, desde que a gente faça com fé. E o que muitas vezes nos atrapalha é que muitas vezes nós, diante da grande situação, nós não temos fé. Parece que aquela situação é mais forte, ela se torna mais forte do que a nossa fé. Mas eu, como falei, eu tenho experiência, eu vivi coisas que Deus mudou de uma forma tremenda que só Ele poderia fazer. Tem que ser com fé, não pode ficar como se atirando para todo lado. Você tem que ter um alvo. A gente fica atirando para todo lado e a gente muitas vezes perde o alvo. A gente tem que saber exatamente o que a gente quer, qual é a batalha que a gente está e o que a gente quer alcançar. Não importa como vai ser, mas vai ser. Você tem que saber, a gente tem que saber o que é que nós queremos guerrear, que batalha nós queremos ganhar, ou que batalha nós queremos entrar. Então, diante disso, quando a gente marca, por exemplo, um dia ou uma reunião com homens e mulheres, se a gente marca uma reunião hoje, nós estamos aqui, mas se a gente, por exemplo, quiser falar
com homens e mulheres da terceira idade. Nós vamos se surpreender com o número de pessoas que querem saber sobre o céu. Ou seja, as pessoas da terceira idade, quando você fala assim, eu quero falar, eu quero conversar, eu quero profetizar, eu quero falar de uma palavra sobre o céu. O que é o céu? Quando você pergunta isso para algumas pessoas da terceira idade, isso mexe com eles. Mexe com eles. E quando você chama essas pessoas exatamente da terceira idade para falar sobre o céu, você vai ficar surpreso quando essas pessoas, o número de pessoas que virão. Por que eu estou falando isso? Aqui perto de casa tem um asilo, e esse asilo, eu não sei quantos homens e quantas mulheres tem ali, mas não é um número pequeno. E eu percebi, eu não passo muito lá a pé, mas as poucas vezes que eu passei ali a pé, eu percebi que tem um momento que eles estão ali fora tomando um sol, ou é o momento deles estar lá fora, e eles ficam, alguns, né? Alguns assim, quando eu falo alguns, são muitos. Eles ficam, quando está sol, eles ficam sempre do lado de fora tomando sol. E eu percebi ali um dia que tinha uma pessoa lá, uma moça lá, contando uma história para eles que não tinha nada a ver com o céu, mas falando de algumas coisas, e eu percebi a maneira como eles estavam felizes ali, ou prestando atenção. E eu fiquei imaginando. Imagina que se nós chegarmos num lugar onde tem muitas pessoas da terceira idade e você diz para elas que você quer falar com elas sobre o céu. O que é o céu? O que você imagina que tem no céu? E você começar a falar sobre o céu. Eu creio que vai chamar mais a atenção deles do que de outras pessoas com menos idade. Por quê? Porque as pessoas com menos idade, elas estão voltadas e preocupadas com outras coisas, com as coisas deste mundo. Todos esses assuntos sobre o céu e sobre o inferno, eles estão soltos na Bíblia, né? Tanto no Antigo como no Novo Testamento. Não há um lugar ou um tema isolado que Jesus se reuniu com os seus discípulos para ensinar sobre o céu. Não tem nenhuma coisa no Novo Testamento onde está lá, Jesus vai falar com seus discípulos sobre o céu, vai ensinar sobre o céu. Tem lugares semeados na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo. Ou também sobre o inferno. Aí você vai fazendo, a gente vai pegando a Bíblia e a gente vai estudando, a gente vai juntando um monte de artigo, no Novo, principalmente, sobre o céu, do que Jesus disse. Por exemplo, uma das coisas que eu particularmente gosto muito desta palavra, está em João, capítulo 14, do versículo 1 até o versículo 4, onde Jesus fala do céu. Então ele fala assim: não deixem que seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar lugar para vocês, e quando tudo estiver pronto, virei buscá-los. Voltarei, né? Para que estejam sempre comigo, onde eu estiver, vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então, Jesus está falando aqui do céu, da casa do Pai, que ele vai preparar moradas. A Bíblia fala do inferno, a Bíblia ensina quando você
estuda, quando você procura as coisas na Bíblia, quando você se aprofunda na Bíblia, a Bíblia fala, e é sobre isso que nós vamos falar, de 3 lugares bons e de 3 lugares não muito bons, ou melhor, 3 lugares bons e 3 lugares ruins. Eu, quando comecei a estudar hoje, eu também recebi uma palavra e uma revelação muito interessante, e eu creio que isso também vai chamar a atenção de vocês. O lugar ruim que nós mais conhecemos é o inferno, que é o lugar de tormento. Então, como nós já falamos, o inferno vem do grego chamado Hades, e no hebraico é o Seol, lugar de habitação das almas dos mortos. Seol, lugar de habitação das almas dos mortos. E ali havia uma divisão. Um lado bom, que os judeus compreendem, Jesus fala como o seio de Abraão, que nós já ouvimos, que nós já lemos. E o outro lugar é de tormento, que Jesus fala do homem rico. Interessante que esse homem rico não tem nome na Bíblia, mas tem o de Lázaro, que é um homem pobre. E um morreu e foi para o seio de Abraão, Lázaro, lugar de gozo. E o outro morreu e foi no inferno, no Hades, lugar de tormento. Então são 2 lugares, ou melhor, é o mesmo lugar e com 2 pavimentos, digamos assim, com 2 situações. O outro lugar ruim, esse primeiro lugar que nós falamos, tem o lugar ruim, que é o inferno, e tem outro lugar que é o seio de Abraão. O outro lugar ruim, pela Bíblia, é o abismo. A Bíblia fala um pouco sobre o abismo, que no abismo não tem gente lá. O que tem no abismo? Os demônios. Aliás, tem muitos demônios, porque nós falamos que vai chegar um momento em que o Senhor vai soltar todos os demônios. Lá no livro, na quinta trombeta do capítulo 8 de Apocalipse, quando nós lemos. São demônios que estão presos no abismo. Aqueles demônios, esses demônios que estão lá no abismo, são os demônios que estão lá no livro de Gênesis. Olha que coisa que o Senhor vai falando com a gente. Esses demônios do livro de Gênesis são os que contaminaram as mulheres, os chamados filhos de Deus, esses demônios, que cobiçaram as mulheres. Quando a gente lê lá no livro de Gênesis, a gente já leu sobre isso. Eles geraram filhos híbridos nessas mulheres que eram os antigos nefelins, ou nafilins, os gigantes. Quem são esses gigantes? Que eram os gigantes da terra. Eles eram os gigantes da terra. E a gente vai lembrar desses gigantes porque um deles é Golias, que o Moisés matou, Davi matou. Ele era um nefilins, era um gigante e era também uma aberração. A gente não consegue, talvez, visualizar a imagem dele, mas ele tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé. Um cabeção, parecia aqueles bonecos de Olinda, enorme. E tinha quase 3 metros de altura. Imagine um cara desse tamanho. Se a gente for imaginar, talvez a largura do corpo dele, sei lá, talvez fosse 1,20 m, não sei, para imaginar esse corpo aí. Era um monstro, mas Davi matou ele.
Lembram quando Davi foi enfrentar esse Golias? Ele foi lá, buscou 5 pedras, ele escolheu 5 pedras. E algumas vezes as pessoas questionam por que que Davi pegou 5 pedras e só usou uma no Golias. É que esse Golias, esse gigante, ele tinha mais 4 irmãos. Eu não sei se Davi sabia, mas como ele foi dirigido pelo Espírito Santo, ele foi lá e pegou 5 pedras. Ou seja, um para cada Golias, um para cada gigante. Por isso que Davi escolheu 5 pedras. Quando a gente lê isso na Bíblia, a gente vai aprendendo isso. Talvez a gente não consiga entender por que que ele pegou 5 e usou uma, mas agora a gente está sabendo. Esses demônios, que eram os anjos caídos, olha só, esses demônios, eles violaram o livre-arbítrio dessas mulheres, ou seja, eles estupraram e, e usaram essas mulheres, fazendo filhos. E esses filhos que eram gigantes. A Bíblia diz que eles foram lançados no abismo. Esses demônios foram lançados no abismo e eles vão ser usados, como a gente falou, lá na quinta trombeta do Apocalipse, que nós já lemos. Vão ser liberados para juízo. O anjo do poço do abismo vai liberar esses demônios sobre a terra. E quem não tiver o selo, desculpa, e quem não tiver o selo de Deus, qual é o selo de Deus que nós precisamos ter? O selo do Senhor Espírito Santo. A Bíblia diz que nós somos selados para o dia do juízo com o Espírito Santo. Quem não tiver o selo será atormentado, e o tormento é igual a uma ferroada, não sei se fala assim, ou uma mordida de escorpião. Eu, eu nunca, graças a Deus, nunca tive, nunca vou sofrer essa mordida, mas eu fui procurar para saber o que que, o que que é essa mordida de escorpião. Eles dizem que ela dói 24 horas sem parar, mas diz que é uma dor insuportável. Então, o tormento que essas pessoas que não têm o selo vai ser igual a uma mordida ou uma ferroada de escorpião. Então, o abismo, o primeiro é o inferno, e o abismo é o segundo lugar ruim que nós falamos. O terceiro lugar ruim, e talvez o mais importante, que ainda não tem ninguém lá, ninguém está lá, nem demônio, não tem ninguém lá, é o lago que arde com fogo e enxofre. Esse lugar é o pior de todos. É como se fosse, vamos supor que é o top que Deus criou para Satanás. Deus criou o top dos lugares ruins para Satanás e seus demônios, e é o lugar final onde eles irão passar a eternidade, atormentados pelos séculos dos séculos. Aí eu fiz uma correlação. Nós falamos agora há pouco dos escorpiões. E aqui eles falam que eles vão passar
a eternidade sendo atormentados. Se uma picada ou uma mordida de escorpião causa uma dor terrível durante 24 horas, de dor terrível, imagina o tormento que vai ser para esses lá no Lago de Fogo de Enxofre. Esse lugar vai ser inaugurado depois da Batalha de Armagedon, que nós já falamos. Depois da Batalha do Armagedon. A Bíblia diz que Jesus, com seus anjos e a igreja, vão travar esta batalha. E os exércitos dos reis da terra serão destroçados por Jesus. Mas a besta e o falso profeta, ou seja, o anticristo e o falso profeta, serão presos e lançados vivos. Já estarão. Por que eles vão ser lançados vivos? Porque eles já estarão com seus corpos imortais. Portanto, eles irão inaugurar esse lugar 1000 anos antes, o lago que arde de fogo e enxofre. E para lá também irão todos que não tiverem seus nomes escritos no livro da vida. Vai morar eternamente com o diabo, seus demônios, o anticristo e o falso profeta. Eu sei que é muito difícil, talvez até da gente alcançar isso tudo, se não for espiritualmente. Humanamente, nós não conseguimos imaginar o inferno e muito menos o lago de fogo e de enxofre. Humanamente, nós não conseguimos alcançar o que é ser atormentado por séculos e séculos e séculos e séculos, dia e noite. Entendemos que o diabo, o anticristo e o falso profeta. Mas, quando falamos daqueles que não estão escritos no livro da vida, talvez a gente não consiga alcançar humanamente o que será isso. Como será isso? E aqui diz que eles darão em corpo, alma e espírito no lago de fogo. Ou melhor, em corpo e alma no lago de fogo. E morar eternamente lá. Todos serão atormentados. O diabo não vai ficar atormentando. Ele será atormentado. Quando ele for para lá, ele não vai atormentar. Ele vai ser atormentado séculos de séculos e séculos. Então, quando a gente começa a falar e começa a tratar sobre o Apocalipse, e Apocalipse fala da segunda vinda de Jesus, e da segunda vinda de Jesus fala que ele primeiro virá buscar a sua igreja, ou seja, na primeira ressurreição, e para isso nós precisamos estar prontos, precisamos estar preparados, e para isso nós precisamos se arrepender, e para isso nós precisamos entender em que tempo nós estamos. Precisamos entender o que está passando neste tempo. Nós estamos vendo o tempo. O que nós estamos prestando atenção? Que os dias estão sendo menores. O Senhor está abreviando o dia. Abreviando o dia, ele está abreviando o mês. Abreviando o mês, ele está abreviando o ano, os anos. E quando a gente olha para isso, a gente começa a olhar hoje, 1º de setembro. Se você parar ou se a gente parar, a gente vai ver
que parece e passou muito rápido. Esses 9 meses primeiros foram muito rápidos e a gente quase nem se apercebeu. Aí existem milhares e milhares de pessoas que olham e acham isso tudo normal. Mas nós não podemos olhar desta forma, porque nós temos uma revelação, nós temos uma palavra, nós temos uma promessa. E para essa promessa acontecer, é necessário que o Senhor vai abreviando os dias, as semanas, o mês e o ano. Só que muitas vezes nós ficamos prestando só atenção, não no abreviar do tempo, mas no passar dos meses, que nós deixamos de fazer aquilo, não compramos aquilo, não adquirimos aquilo, não pagamos aquilo. Nós ficamos muito presos nas coisas daqui. E nós já falamos que isto é e se torna um embaraço, né? Então, nós precisamos soltar essas coisas e prestar atenção no que é e qual é o momento, qual é o tempo que nós estamos. O tempo que nós estamos é um tempo que está abreviado, está sendo abreviado. Começa-se, por exemplo, presta atenção nesta semana, hoje é segunda-feira. Presta atenção a partir de amanhã, se for o caso. Presta atenção como é o dia. Presta atenção como as primeiras horas da manhã, presta atenção como elas se diminuíram, elas encurtaram muito, mas muito. Não existe mais, por exemplo, das 6 da manhã até o meio-dia são 6 horas. Não é 6 horas mais. E se você pegar da meio-dia até as 6 da tarde, não são mais 6 horas. Então a gente precisa entender o que é que está acontecendo. É a palavra que está se cumprindo. O Senhor disse que ele ia abreviar o tempo por causa dos escolhidos. Mas os escolhidos não estão prestando atenção na revelação e na direção que Deus está nos dando. Quando a gente lê Mateus 24, a gente pensa que isso está muito longe. Mas se a gente lê com muita atenção, nós vamos entender que está muito mais perto do que nós possamos imaginar. Então, 3 lugares: o inferno, o lago de enxofre, que nós falamos, o tormento. 3 lugares bons: a morte, o paraíso e o terceiro céu, o Monte Santo do Senhor. Nós já entendemos e nós já falamos muito sobre isso, e talvez você, nós todos já tivemos ouvido e já ouvimos muito sobre isso. Satanás está no Monte Santo, ou melhor, Satanás estava no Monte Santo, na presença de Deus, como um anjo poderoso criado. E de lá de onde ele estava, ele aprontou uma rebelião e levou 1/3 dos exércitos de Deus. 1/3 dos serafins, dos arcanjos, dos querubins, vieram com Lúcifer e enfrentaram Deus e foram expulsos. Quando eles foram expulsos, eles vieram para um lugar chamado região celeste. Nós já falamos sobre isso também. Só que eles estão lá. E de lá, nós já falamos também, eles serão arrojados, desalojados e lançados sobre este planeta. Que planeta? Sobre a Terra. Então, qual era o plano de Lúcifer?
ele queria subir, subir, subir e ser semelhante ao Altíssimo. Mas, a partir daí, o que aconteceu? Ele foi descendo. Ele disse que queria subir, estabelecer o seu trono no extremo norte do Monte Santo de Deus. E ele disse que seria semelhante ao Altíssimo. Então, Deus derrubou ele de lá. De lá do Monte Santo, ele veio para as regiões celestes, aonde ele está. De lá das regiões celestes, ele vai ser expulso, vai ser lançado, vai ser arrojado para a terra. Da terra, ele vai para o abismo. E do abismo, ele vai para o lago de fogo e enxofre, que é o lugar definitivo dele. Desde quando ele se rebelou, daquele momento ele vem caindo, 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 até chegar no lugar top que Deus criou para ele. Esse lugar não foi criado para o homem. Esse lugar do lago de fogo e de enxofre foi criado para Satanás e seus demônios. Não foi criado para o homem. Foi criado o diabo, o anticristo e o falso profeta e os demônios que acompanharam eles. Por isso que não tem ninguém lá. Quando a gente fala da morte, nós entendemos que a morte, ou melhor, nós não entendemos que a morte não é um estado, né? A morte é um lugar. E daqui a pouco nós vamos entender por quê. O inferno também é um lugar. O céu também é um lugar. O lago de fogo e enxofre também é um lugar. E abismo também é um lugar. Tudo isso é um lugar. E tudo isso, com exceção do céu, vão tudo para o lago de fogo e de enxofre. Por exemplo, a punição no inferno, ela não é eterna. Isso causa, e me causou também, um grande espanto, estranheza. Por quê? Porque talvez a grande maioria de nós todos sempre ouvimos que o inferno, ninguém sai de lá. Mas pela palavra, não é eterno. A Bíblia diz que não é definitivo. O definitivo mesmo é o lago de fogo e de enxofre. Quem está, eu acho que nós falamos sobre isso também, quem está na morte, um dia vai sair de lá, porque é um lugar. Quem está no inferno também vai sair de lá. Agora, quem vai ou quem for lançado no lago de fogo jamais vai sair de lá, porque esse é definitivo. Esses dois lugares, morte e inferno, são lugares provisórios. Morte e inferno são lugares provisórios. O definitivo, que não sai, jamais vai sair, é o lago de fogo e de enxofre. Por exemplo, uma pessoa
que morreu e que nasceu, a morte de uma pessoa que não nasceu de novo, que estava perdida, ela vai passar um período no inferno. Nós aprendemos, e aqui eu vou falar de uma forma, não querendo ser pejorativo, mas é só para ilustração e para a gente ter entendimento. As pessoas dizem que essas pessoas, para fazer expiação dos seus pecados, depois de um período, ela vai fazer expiação dos seus pecados no inferno. E depois de um período, ela vai poder sair e entrar na presença de Deus. Isso não é verdade. É como a gente falar da doutrina do purgatório, que nós já ouvimos falar. Talvez não sei se todos daqui, mas nós já ouvimos falar. E o que nós ouvimos falar? Aonde nós ouvimos falar do purgatório? Com todo respeito, na Igreja Católica Romana. O que eles dizem do purgatório? Que é um lugar aonde você fica um tempo para para fazer uma purificação e daí você vai direto para a presença de Deus. Isso não é verdade. Não tem nenhuma base nisso. Se uma pessoa morre sem a salvação, o que é a salvação? É a presença do Senhor Espírito Santo, é a presença do Espírito de Deus. Se alguém morrer sem a salvação, ela vai direto para o inferno e vai ficar lá para sempre. Isso também não vai acontecer exatamente assim, que é o que nós pensamos, é o que nós falamos. Uma pessoa que morre sem salvação, nós entendemos ou nós falamos que ela vai direto para o inferno e vai ficar lá para sempre. Só que isso não acontece exatamente assim. O inferno, ele não é eterno. Ele também, o inferno também, vai ser lançado no lago de fogo juntamente com o inferno, que é o lugar dele. Apocalipse, se vocês puderem, né? Apocalipse 20. Versículo 14. Apocalipse 20, 14. Então diz assim: então a morte e o mundo dos mortos. Quem é o mundo dos mortos? O inferno. Então a morte e o mundo dos mortos foram lançados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte. Mas antes disso acontecer, antes deles acontecer, deles serem lançados, a morte e o mundo dos mortos, antes disso acontecer, eles vão ter que dar conta dos mortos que há neles. Entenderam? A morte, 14, a morte e o mundo dos mortos.
A morte é um lugar e o mundo dos mortos também é um lugar, é o inferno. Foram lançados no lago de fogo. Mas antes disso, esses lugares vão ter que dar conta dos mortos que há neles. Versículo 13. O mar, capítulo 23. O mar entregou seus mortos e a morte, que é um lugar, e o mundo dos mortos, que também é um lugar, entregarão os seus mortos. Então, isso quer dizer que a morte é um lugar e o inferno é um lugar. Existem muitas pessoas retidas na morte e existem muitas pessoas retidas também no mundo dos mortos, no inferno. Eles vão ter que dar conta dessas pessoas, desses mortos, para depois eles serem lançados juntos no lago de fogo. São dois lugares. Todas as pessoas que hoje estão retidas no inferno ou na morte, um dia irão sair de lá. Todas as pessoas que estão retidas na morte ou no inferno, um dia eles vão sair de lá. Por que eles vão sair de lá? Porque eles irão ressuscitar e ganhar um corpo imortal. Nós já falamos que o espírito e a alma não morrem. O que morre é o corpo. Por isso que o corpo vai para a terra. Então, eles vão receber, vão ressuscitar e ganhar um corpo imortal, incorruptível. Por exemplo, quando um crente, um cristão, morre, salvo por Jesus, e tem o selo do testemunho do Espírito Santo, que você é filho de Deus, o seu corpo é sepultado na terra, como todos os outros corpos. Mas a sua alma e o espírito voltam para Deus. Entendeu? A sua alma e seu espírito voltam para Deus. Volta para o reino, paraíso, para o terceiro céu. Não sei para onde, mas é para um desses três lugares. Ou para o reino, ou para o paraíso, ou para o terceiro céu. Não sei para onde que volta, mas volta. Ou, ou fica retido na morte ou num desses três lugares. Mas não vai para um lugar de tormento. Qual é o lugar de tormento? O inferno. Então, se um cristão, um crente, morre, o seu corpo é sepultado na terra, mas a sua alma e espírito voltam para Deus. Volta para o reino, ou para o paraíso, que é o seio de Abraão, ou para o terceiro céu. Eu não sei. Ou fica retido na morte, mas não vai para um lugar de tormento. Quando um pecador não aceita, duro, não quer saber, e teve a chance e não quis, morreu, sem nascer de novo, o corpo fica na terra, mas o espírito e a alma, o espírito daquele homem não nasceu de novo.
O Espírito o que é o Espírito? O Espírito é como se uma centelha divina que está dentro de nós. O que é uma centelha? É uma parte do Espírito de Deus. É a parte divina que Deus nos deu. Todos nós nascemos com espírito, alma e corpo. Qual é o propósito da vida? Qual é o propósito da gente viver 60, 70, 80, 90, agora tem até uns a 100? O propósito é que Deus nos dá a oportunidade de nós nascermos de novo para ter o nosso espírito, a centelha de vida que veio dele, vivificada. Por quê? Vivificou estando nós mortos nos nossos pecados. Isso está em Efésios 2, mas eu não consegui, não peguei o versículo. Então, a oportunidade que nós temos quando nós vivemos 60, 70, 80, 90 anos, Deus está nos dando a oportunidade de nós nascermos de novo. Nascer de novo é ter o selo. Qual é o selo? O Espírito Santo. Quando que a gente tem o Senhor, quando que a gente recebe no nosso espírito o Senhor Espírito Santo? Quando nós reconhecemos que somos pecadores, que pecamos, confessamos e com a nossa própria boca e de todo o coração nós entregamos as nossas vidas a Jesus Cristo, declarando Jesus ou declarando o senhorio de Jesus sobre as nossas vidas. Quando nós declaramos de todo o nosso coração e confessamos com a nossa boca que Jesus Cristo é Senhor da nossa vida, que Ele tem o senhorio sobre nós, nós recebemos o Senhor Espírito Santo. O Senhor Espírito Santo, Ele vivifica esta centelha de vida e vivificam estando nós mortos, nós nos seus pecados. Então, esta centelha, esse selo do Espírito, ele faz com que o nosso espírito seja vivificado. Esta centelha que temos de vida, ela é vivificada, ou seja, ela tem vida e nos tira dos nossas nós estávamos mortos e nos tira dos nossos pecados. Se o nosso espírito, se o nosso espírito parte daqui e não é vivificado, ele volta para Deus. Ele não nasceu de novo. Deus deu o homem, perdeu a chance de ter o espírito vivificado. Então, esse espírito, que essa pessoa morreu sem ter o espírito vivificado, o espírito volta para Deus, que o deu. Está no livro de Eclesiastes 12, versículo 7. Eclesiastes 12. Eclesiastes 12, 7. Pois, então, o pó voltará à terra
e o espírito voltará a Deus que o deu. O corpo vai para a terra, o espírito volta para Deus, como nós lemos aqui. Por quê? Senão, isso eu queria que vocês entendessem. Se isso não acontecer, desse espírito que não foi vivificado, parte de Deus, aquela centelha divina iria arder no inferno. Todos nós nascemos com uma centelha de vida do Espírito de Deus. E durante esse tempo de vida, Deus nos dá a oportunidade de nós nascermos de novo, sendo vivificando esse Espírito e trazendo uma nova vida no Espírito. Jamais a centelha de Deus iria para o inferno, iria arder no inferno. Se isso acontece, ele iria arder no inferno e depois no lago de fogo e enxofre. Por isso que vai para o inferno e depois para o lago de fogo. Só a alma do homem. A alma do homem, deixa eu voltar aqui para ficar mais claro. O homem, ele não quis saber, ele não nasceu de novo. Deus deu o homem a oportunidade e ele perdeu. Morre. O espírito volta para Deus, que o deu. Eclesiastes 7. O corpo volta para a terra. O espírito volta para Deus. Esta centelha de vida que todos nós temos, a centelha divina, volta para Deus, porque ele não quis nascer de novo. Se esta centelha divina, ou essa centelha de Deus, não volta para Deus, ela iria arder no inferno e depois no lago. O que nós precisamos entender que é por isso o que vai para o inferno e depois para o lago de fogo é só a alma do homem. O que vai para o inferno e depois para o lago de fogo é só a alma do homem. O espírito volta para Deus. Por quê? A alma do homem tem todas as suas personalidades, memórias, decisões, tem o eu, o livre-arbítrio, as emoções. Tudo está na alma do homem. Tudo está na alma do homem. A Bíblia diz que a alma que pecar, a Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. A Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. A Bíblia não diz que o espírito e a alma que pecar, essa morrerá. Quando a Bíblia diz que a alma que pecar morrerá, é que esta alma
não foi renovada, ou seja, a centelha do espírito voltou para Deus e ficou só a alma, não o espírito. O espírito volta para Deus, que o deu. O espírito volta para Deus que deu. Senão, o espírito de Deus, o pedaço do espírito de Deus, ia para o inferno. O ímpio morre, a centelha de vida que Deus deu a ele, se ele tivesse a oportunidade de ouvir o apelo, a voz de Deus, nascer de novo, se ele tivesse ouvido a voz de Deus, ele teria nascido de novo. E o nascer de novo é no espírito do homem, não é na alma. O nascer de novo é no espírito do homem. O nosso espírito vivificado, o nosso espírito vivificado recebe vida de Deus. O nosso espírito vivificado recebe vida de Deus. Centelha divina de Deus. O nosso espírito, alma, estará para sempre com o Senhor. Eu creio que todas essas coisas estão aqui na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento. O que acontece é que a gente precisa não, o espírito do ímpio, John, se ele não nasceu de novo, ele morre. Ele não nasceu de novo, ele teve a chance e ele não quis. Ele morre. O espírito dele, a centelha do espírito que está nele, volta para Deus. Ele só fica com a alma. Quando esse ressuscitar, é a ressurreição do corpo. Então ele tem o corpo e a alma. Esse corpo e esta alma vai para o lago de fogo. O espírito do ímpio morre. Ou melhor, o espírito do ímpio morre, somente a alma. Somente a alma vai para o inferno. O espírito volta para Deus que o deu. Por que Deus nos deu o espírito? Para que nós tivéssemos a oportunidade de ser vivificado pelo espírito para sermos livres do pecado e da morte. O espírito e a centelha que tem é o espírito e a centelha de vida que tem sede de Deus, não é a alma. Por isso, serão tirados desses dois lugares, morte e inferno, e vão receber um corpo imortal. Que nós já falamos que esse corpo imortal, ele não vai se deteriorar. João, se você puder, João capítulo 5. João capítulo 5, a partir do versículo 28 e 29. Então diz assim: Não fiquem tão surpresos. Talvez a Bíblia de vocês esteja com uma outra tradução. Não fiquem tão surpresos. Na verdade, vem o tempo em que todos os mortos ouvirão em seus túmulos a voz do Filho de Deus.
e ressuscitarão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para terem vida eterna. E aqueles que continuaram a fazer o mal ressuscitarão para serem julgados. Aqui ressuscita para vida ou para o juízo da condenação. Ficou claro nesses versículos 2? O que João escreveu. Daniel 12. Daniel 12, 2. Daniel 12, 2. Haverá um tempo de angústia como nunca houve, desde que as nações vieram a existir. Nesse tempo, porém, todos de seu povo que tiverem o nome escrito no livro serão salvos. Muitos dos que estão mortos e enterrados ressuscitarão, alguns para a vida eterna e outros para a vergonha e a desonra eterna. Então, muitos que estão no pó da terra irão ressuscitar, uns para a vida eterna, outros para o desprezo eterno. Quando a gente lê João e Daniel, parece que tudo vai acontecer junto, ao mesmo tempo. Mas quando a gente lê e vai entendendo o livro de Apocalipse, a gente vai entender que entre a ressurreição da vida, primeira ressurreição, e a ressurreição do juízo, existe um espaço de 1000 anos entre a primeira ressurreição e a segunda ressurreição. Existe um espaço de 1000 anos. Só depois do milênio, os ímpios irão ressuscitar. Ficarão ainda 1000 anos lá no sofrimento. Ou aqueles que estão retidos na morte, no sono da morte, esses que estão na morte não estão sofrendo. Mas os que estão no inferno, esses estão sofrendo. Como já falamos, no Lago de Fogo não tem ninguém. Os que estão no abismo, o Lago de Fogo, que é um lugar, não tem ninguém. Os que estão no abismo são os demônios que serão usados no juízo da quinta trombeta, que também é um lugar. A primeira ressurreição da vida, Apocalipse 20. Apocalipse 20. Então diz assim, versículo 5. Esta é a primeira ressurreição. O restante dos mortos só voltou à vida depois que terminaram os 1000 anos. Felizes e santos são aqueles que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder algum sobre eles, pois serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos.
É a segunda ressurreição. 1 Coríntios, Primeira Coríntios 15, 42. 1 Coríntios 15, versículo 42. O mesmo acontece com a ressurreição dos mortos. Quando morremos, o corpo terreno é plantado no solo, mas ressuscitará para viver para sempre. Nosso corpo é enterrado em desonra, mas ressuscitará em glória. Todos os seres humanos, todos, os seres humanos irão ressuscitar com um corpo imortal. Todos os seres humanos irão ressuscitar com um corpo imortal. Por isso é que estão no inferno. Vão sair de lá. Irão estar diante do Senhor Jesus para serem julgados. Quem vai julgar não é Deus. Quem vai estar no grande trono branco é Jesus. Quem julga é o juiz do grande trono branco, que é Jesus. Julgará todos os homens. Apocalipse 20, 11. E vi um grande trono branco, e aquele que estava sentado nele. A terra e o céu fugiram de sua presença, mas não encontraram lugar para se esconder. Ou seja, não tem como se esconder de Deus. Ele vê tudo. Vi os mortos, pequenos e grandes. Pequenos e grandes não é condição social, é pequenos e grandes mesmo. Ou seja, pequenos e grandes. Pequenos, porque até um determinado, não sei se idade, as crianças, elas não têm conhecimento do bem ou do mal. Mas depois de uma determinada idade, as crianças já têm conhecimento do que é certo e do que é errado. Por exemplo, existem crianças que vão para a igreja com os pais. E existem algumas crianças desculpa, que com 10, 11 anos, elas querem se batizar. Elas querem ser batizadas nas águas. Existem crianças que com 9 anos, elas querem ser batizadas nas águas. E por que elas querem ser batizadas nas águas? Porque elas foram impulsionadas pelo Espírito Santo. Então, aqui quando fala pequenos e grandes, em pé diante do trono de Deus, quer dizer homens e crianças. E foram abertos os livros, incluindo o livro da vida. Os mortos foram julgados segundo o que havia feito, conforme está registrado nos livros. Então, os livros, e tem o livro da vida. Neste julgamento, que é depois do milênio, vão abrir os livros. O que está nos livros? Tem uma palavra que está em Mateus 12,
mas eu não peguei o endereço. Mas vocês vão lembrar desta palavra. A palavra de Mateus 12 diz que o homem será julgado por toda a palavra torpe. Irão dar conta no dia do juízo. Pensamentos, palavras, ações, reações. Tudo isso vai dar conta. Isso está nos isso está incluído nos livros. Tem os livros e tem o livro da vida. Então, toda palavra torpe, nós vamos ser julgados por isso, porque está tudo escrito nos livros. E quem escreve são os anjos. E os anjos são excelentes escribas. E mesmo que se não tivesse os anjos, os escribas, nada fica oculto diante de Deus. Então, os livros, viu os mortos e pequenos e grandes em pé diante do trono de Deus, e foram abertos os livros. É nesses livros que estão essa palavra que está em Mateus 12. Então, não vamos ter como escapar, né? É, tudo isso é como se fosse e vai para o julgamento. Eu não entendo muito bem disso, mas eu vou tentar. Nós já falamos que quando as pessoas vão para o lago de fogo, elas vão passar por uma, como se fosse uma dosagem do que elas cometeram de pena. Por exemplo, Adolfo Hitler, ele vai para o fundo do lago, bem no fundo, quase aonde está pegando fogo. E tem os outros que não aceitaram, que vão ficar mais acima, ou no meio. E tem os outros que vão ficar um pouco acima. Os livros é que vão apontar essa dosagem de pena, como se fosse uma dosagem de pena. Por exemplo, são 3 pessoas ou 4 pessoas que foram pegas roubando e mataram alguém. Então, vai ser lá julgado. Estavam todos no roubo, vão ser julgados pelo roubo. Quem atirou, quem matou, vai ter uma pena. Quem estava no roubo vai ter outra pena. Então, é uma dosagem. Quem matou tem uma pena maior. Quem roubou tem uma pena, mas uma pena menor. Então, isso vai ser quando se abre os livros, mas só os salvos têm o nome no livro da vida. Só os salvos têm um nome no livro da vida. Como já falamos, Deus não criou o lago para o homem, mas para o diabo e seus demônios. Está lá em Apocalipse 19, 20. Apocalipse 19, 20. Mas a besta foi presa e com ela o falso profeta, que fazia sinais em seu nome. Sinais que enganaram todos que haviam recebido a marca da besta e adoravam a sua estátua. Tanto a besta como seu falso profeta foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Então, eles estão lá. A punição no inferno pode não ser eterna, mas o lago de fogo não tem argumento, é eterno.
Eu procurando, eu vi uma palavra assim, ó. Nenhum homem pode mudar o seu destino após a sua morte física. A morte física sela o destino eterno da nossa alma. Então, o que quer dizer? Que nós temos que buscar o Senhor. Nós temos que estar buscando sempre a presença do Senhor. No livro de Isaías 55, versículo 7, diz, versículo 7, que os perversos mudem de conduta e deixem de lado até mesmo a ideia de fazer mal. Que se voltem para o Senhor, para que ele tenha misericórdia deles. Sim, voltem-se para o nosso Deus, pois ele os perdoará generosamente. Meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor, e meus caminhos vão muito além dos seus caminhos. Ou seja, nós temos que voltar para o Senhor sempre. Sempre voltar para o Senhor, porque o Senhor diz que quando a gente se volta para Ele, quando a gente se volta para Ele, Ele vai nos perdoar de uma forma generosa. E nós temos que fazer isso enquanto estamos vivos, porque nenhum homem pode mudar o seu destino após a sua morte. A morte física, ela sela o destino eterno da nossa alma. Então, a gente tem que buscar o Senhor enquanto nós estamos vivos. A morte que terá que dar conta dos mortos que estarão nela. Lembra-se que a morte é um lugar. Então, a morte vai dar conta dos mortos que estarão nela. Depois, depois esse lugar que é a morte, será destruído também. Quem está lá, nesse lugar? Estão aqueles que nunca ouviram falar de Jesus, mas eram pessoas boas. Isso cria uma certa, e nós já falamos sobre isso, preocupação, porque aqui diz que a morte, que é um lugar, e depois vai ser destruído, mas ela vai ter que dar quem está lá. Então, quem está lá? Aqueles que nunca ouviram falar de Jesus. Morreram, estão lá na morte, mas nunca ouviram falar de Jesus. Mas eram pessoas boas. Então, quando a gente vai lá para Mateus 5, como nós já fizemos, é, é, fala assim, Mateus 5. Felizes os pobres de espírito, porque o reino dos céus lhe pertence. Felizes os que têm sede de justiça, pois serão saciados. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Felizes os que têm coração puro, pois verão a Deus. Então, existem muitas pessoas retidas na morte que vão estar
alcançadas pelo Senhor, que vão sair da morte e vão passar para o reino. E já falamos também que no milênio muitas pessoas vão entrar vivas, mas acabou a graça. O que vai fazer a diferença para essas pessoas vai ser só mediante a obediência, ou seja, aceitar o senhorio do Senhor. O inferno também não é definitivo, ele é provisório. Tem muita gente retida na morte que irão ressuscitar, serão julgados pelas suas obras. Que obras? Lembra que Jesus falou, quando eu tive fome, me desse de comer. Quando eu estive doente, me visitou. Quando eu tive frio, me desse um cobertor. Então, serão julgadas pelas suas obras, pelo que está escrito nos livros. Por isso, Jesus fala, Mateus 25, Mateus 25, diz assim: Então o rei dirá ao que estiverem à sua direita: Venham vocês, que são abençoados por meu Pai. Recebam como herança o reino que lhes preparou desde a criação do mundo. Pois tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e me deram de beber. Era estrangeiro e me convidaram para a sua casa. Estava nu e me vestiram. Estava doente, desculpa, e cuidaram de mim. Estava na prisão e me visitaram. Então os justos responderam: Senhor, quando foi que o vimos? Faminto lhe demos de comer, ou sedento lhe demos de beber, ou como estrangeiro e o convidamos para a nossa casa, ou nu e o vestimos? Quando foi que vimos doente ou na prisão? E o rei dirá: Eu lhes digo a verdade. Quando fizeram isso ao menor desses meus irmãos, foi a mim que o fizeram. Em seguida, o rei se voltará para os que estiverem à sua esquerda. Fora daqui, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e não me deram de beber, era estrangeiro e não me convidaram para a sua casa, estava nu e não me vestiram, estava doente e na prisão e não me visitaram. Então eles dirão ao Senhor, ele responderá: Eu lhes digo a verdade, que recusaram ajudar o menor dos meus irmãos e irmãs, foi a mim que recusaram. Esses irão para o castigo eterno, os justos irão para a vida eterna. Isso aqui vão ressuscitar o corpo incorruptível, vão receber a alma e vão para o inferno, com o corpo e com a alma. É assim, né? Nós já falamos muito sobre isso. Todos nós nascemos mortos em todos os nossos delitos. Por mais que a gente não alcance, mas todos nós nascemos mortos em nossos delitos e pecados. E se nós não nascermos de novo, nunca veremos o reino de Deus. E a nossa oportunidade é agora. Por isso que eu tenho falado, e talvez eu não, um número muito grande de pessoas tem falado que muito próximo está a volta de Jesus. Mas as pessoas não estão percebendo, porque elas estão preocupadas com as coisas deste mundo. As pessoas não estão percebendo, infelizmente, até os cristãos, porque não estão preocupados, não estão prestando atenção no tempo. Estão prestando, sim,
atenção no tempo da terra, mas não sabem o tempo espiritual que nós estamos. Muitas pessoas não conhecem, não sabem sobre a morte, não sabem sobre o inferno. Muitas pessoas, elas ignoram, são completamente despreparadas com relação a voltar a buscar o Senhor. Muitas pessoas estão preocupadas em julgar, em apontar, em discriminar. Mas não foi isso que o Senhor disse para nós fazer. Então, eu creio que vocês também, existem muitas pessoas que estão à nossa volta, na nossa frente, ao lado, de um lado ou de outro, que elas precisam que alguém fale a verdade para elas. Às vezes a gente diz, vou falar a verdade para essa pessoa, já falei, ela é ignorante, mas o Senhor diz que nós precisamos falar, porque esse sangue não pode ficar na nossa mão. E nós também precisamos olhar para nós, olhar para a nossa casa, colocar tudo em dia. Nós precisamos estar entendendo que o Senhor é generoso para nos perdoar quando a gente se volta para Ele, para se arrepender, quando a gente se volta para Ele. O Senhor, Ele é generoso quando a gente busca direção e conhecimento na Sua palavra. A gente precisa ter um coração generoso. A gente precisa se esforçar para não ficar deixando a indução desse mundo, o príncipe desse mundo, criar uma casca sobre nós e deixar, fazer com que a gente só aprecie, só se dedique, só se mova ou só preste atenção nas coisas palpáveis e visíveis. Nós não sabemos o dia e nem a hora, mas o Senhor disse que ele vai voltar. Voltarei a segunda vez. E nós sabemos que existem milhões e bilhões de pessoas na Terra e existem muitas e muitas milhares e bilhões de pessoas que não conhecem ou que não estão atentas, que não estão preparadas. Preparadas não é ser melhor, é preparadas para o Senhor, preparadas para o arrependimento, preparadas para se soltar dos embaraços, preparada para não se apegar nas coisas desse mundo, preparados para perdoar. Porque Jesus volta e nós estamos tendo a oportunidade, uma grande oportunidade de fazermos parte de tudo o que o Senhor tem preparado para nós. Eu creio que nesse tempo todo que nós estamos estudando, eu creio que o Senhor foi bastante generoso até comigo, né? Para, dentro da minha incapacidade, o Senhor fazer ou me dar condições e capacidade através do Senhor Espírito Santo para poder passar isso para nós, para a igreja, né? Para alcançar, para que a gente alcance o que o Espírito quer dizer à igreja. Então, eu creio que nós temos que se preparar. Presta atenção. Chegamos em 1º de setembro. Preste atenção. Amanhã é dia 2. Veja como o dia de amanhã vai ser tão rápido quanto nós pensamos. Imagine que o dia de amanhã seja o ano de 2025. E você vai ver como o Senhor está sendo misericordioso conosco. Amém?